Olá, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos todos juntos lendo o livro Cultura da Honra, de Dennis Silk, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 8. Vamos lá? Lembre-se de que a velha aliança era uma aliança externa, um sistema de controles destinado a manter os pecadores na linha. Mas a nova aliança é uma aliança interna para os filhos e filhas a quem, por causa da nova natureza, pode ser confiada a responsabilidade de se governarem e que têm acesso ao poder do domínio próprio por intermédio do Espírito Santo. O comportamento que Jesus descreve é a evidência do poder superior que os filhos e filhas da nova aliança têm para andar em justiça. É lógico que enfrentamos desafios a aprender a andar no Espírito, mas esses não são os desafios que enfrentamos quando estamos querendo cumprir as regras. Eles são os desafios de morrer para nós mesmos e de exercer o nosso domínio próprio para permanecermos ligados ao fluir da graça de Deus que nos capacita a viver vidas livres do pecado. Assim, de certa forma, essa lei de Cristo é muito mais difícil do que simplesmente seguir o fluxo do trânsito. Mas as recompensas são infinitas, porque é aí que entra o reino. A lei que governa o reino é a lei de Cristo, a lei do amor, e não a lei do cumprimento de regras. Quando nos alinhamos com o amor, o reino do amor se manifesta em nossas vidas. O ponto que Paulo procura provar é: se vocês não têm amor, se vocês não têm isso, vocês não têm nada. Não existe vida nas regras. Você pode ser excepcionalmente obediente às regras, mas não manifestar a vida do reino, porque não há vida nas regras. Se você acha que tem um relacionamento com Jesus e o amor não está se mostrando nos seus relacionamentos com as pessoas, então não sei o que você tem. Se você não pode cultivar relacionamentos de coração para coração e praticar a intimidade com as pessoas, adivinhe quem está seguindo quem? Se você não conhece a Deus, Ele se parecerá muito com você. Você o inventará e você será uma estrela do rock nesse relacionamento. Quando não sabemos quem Deus é, isso acontece porque não conhecemos o seu amor e nem sabemos como o seu amor funciona. Então ficamos assustados e o transformamos e ao nosso relacionamento com Ele em algo que já conhecemos. E adivinha o que vamos ensinar aos nossos filhos? Vamos ensinar aos nossos filhos o que já sabemos. Não vamos ensinar aos nossos filhos um relacionamento de ligação de coração para coração. Não vamos ensinar intimidade aos nossos filhos. Não vamos ensiná-los a administrar a metade deles de nós, se vivermos na vida em um relacionamento de cumprir regras. Você sabe o quanto é desanimador ter um relacionamento com as regras? Pergunte ao seu filho adolescente, ele lhe mostrará. A verdade é que damos a todos os que fazem parte do nosso círculo de influência o que conhecemos, e isso contribui para o desenvolvimento de uma cultura de relacionamento que é guiada por regras ou guiada pelo amor. É só uma cultura promove a honra, porque apenas ela reconhece com exatidão a plenitude da identidade que Deus nos deu. Não existe cultura da honra sem uma convicção forte de que somos filhos e filhas livres da nova aliança e não escravos da velha. Precisamos fazer o que for preciso para abraçar corajosamente essa verdade de quem somos, andar nela e passar a conhecê-la como a nossa realidade. Só então poderemos criar e transmitir vida, amor e liberdade, o reino aos que nos cercam. Sempre transmitimos o que conhecemos e o que temos. Se tudo o que conhecemos é medo e controle, é isso que continuamos vendo no nosso ambiente. Então precisamos corrigir as nossas convicções essenciais sobre nós mesmos, o pecado e a obra da cruz. Geração após geração, as pessoas da igreja têm vivido e tentado proteger um relacionamento com um livro de regras. Você pode até dizer que não é assim, mas o que acontece quando alguém quebra as regras? Esse é o seu termômetro. O que acontece quando alguém transgride o que você está vivendo para proteger? É nesse momento que a cultura vai se manifestar. Esse é o seu teste. O que acontece quando o Joãozinho traz um 0 para casa no boletim? Sua reação é a evidência do quanto as regras são importantes para você. Quando entramos em pânico diante do pecado,
Isso é evidência do quanto as regras são importantes para nós. Eu diria que temos evidência suficiente para garantir que as regras são extremamente importantes em grande parte da cultura da igreja. É hora de olharmos para essa evidência e admitirmos que as nossas reações temerosas contradizem diretamente a mensagem de Cristo que pregamos. A Bíblia é clara ao dizer que temos duas opções. Podemos escolher proteger as regras e criar uma cultura religiosa, ou proteger os nossos relacionamentos e criar uma cultura de amor. E só uma dessas opções representa a aliança que Cristo morreu para fazer conosco. Capítulo 4. Filhos da luz, muito amados. Frequentemente damos às crianças respostas para lembrarem em algum lugar de problemas para resolver. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo faz uma declaração impressionante e apresenta uma revelação penetrante com essa afirmação. Muitos cristãos estão empacados na revelação apresentada na primeira metade desse versículo. Acreditamos que a natureza do homem é trevas. Por isso tivemos uma grande dificuldade no período de transição entre as trevas e luz do Novo Testamento. Nós nos demoramos tanto na mentalidade de enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Que falhamos em cultivar a verdade de que somos filhos da luz. Sim, um dia fomos trevas, mas essa natureza mudou completamente. O nosso medo do pecado precisa ser removido e as nossas ofensas desarmadas antes de permitirmos que o céu governe na terra por meio de nós. Quando as pessoas pecam, isso é ofensivo. Quando as pessoas quebram as regras, isso é ofensivo à natureza humana. O mundo fica ofendido com o pecado. Veja as manchetes do seu jornal. Estrela de Hollywood vai para a cadeia. Não, ela não vai para a cadeia. Sim, ela vai voltar para a cadeia. Ela encontrou Deus na cadeia. Ela abandonou Deus na cadeia. Sabe aquele sujeito do rádio de quem a maioria de nós nunca ouviu falar até que ele fez um dos comentários raciais infames? Vamos crucificá-lo publicamente, chutando escada abaixo e fazer uma votação nacional para despedi-lo. Professor de escola molesta criança. Policial viola a lei. As pessoas amam essas coisas. Espere, deixe-me ler. Não vou comprar o seu jornal, exceto se houver algo ofensivo nele. É natural ficar ofendido quando alguém quebra as regras. Colocamos as pessoas na prisão e as chamamos de ofensores. Nossa sociedade está cheia de pecadores cometendo pecado e, naturalmente, a nossa sociedade está presa a um relacionamento com as regras. Algumas pessoas definem o seu relacionamento com as regras quebrando-as. A mensagem que elas desejam transmitir é: não serei controlado. Mas sem um relacionamento com o amor, a única opção que a nossa sociedade tem é descobrir uma maneira de viver a vida dentro do confinamento das regras. Muitas regras exigem muitos juízes e as pessoas amam fazer o papel de juiz. É para isso que são as manchetes e as edições de notícias, para nos ajudar em nossas habilidades de juízes. Imagine a imensidão de pessoas que se sentam todas as noites para assistirem suas TVs com uma atitude de julgamento e repugnância. Agora considere quantas dessas pessoas são cristãs. Nós, como crentes, vivendo nessa cultura ampla, precisamos estar cientes dos esquemas do inimigo. Temos de estar cientes do quanto é natural ser ofendido. O que a ofensa nos causa? O que a ofensa faz com você é que ela justifica que você retenha o seu amor. Eu posso reter o meu amor de você quando você quebra regras, porque as pessoas que falham são indignas de amor e elas merecem ser punidas. Na verdade, punição é reter o amor. E quando eu retenho o amor, a ansiedade preenche o vazio e um espírito de medo dirige o meu comportamento para o ofensor. Quando temos medo, queremos controlar as nossas reações ao pecado das outras pessoas. São um conjunto de controles que nos ajudam a sentir que ainda estamos no comando. As práticas típicas da família, das igrejas e do governo são um conjunto de séries de comportamentos chamados de punição. Diante de um ofensor, exigindo que ele passe por essas punições, a fim de provar que a família, as igrejas e o governo ainda estão no comando do ambiente. Ao fazer isso, ajudamos a confirmar a crença na pessoa que optou por pecar, de que ela é incapaz para mudar e para assumir a responsabilidade pelo seu comportamento. Todo esse negócio é justamente aquilo que Jesus morreu para nos livrar. Ele nos apresentou um mundo totalmente novo, com outro caminho inteiramente diferente.
um homem segundo o coração de Deus. Embora tenha vivido sobre a velha aliança, Davi era um homem que valorizava o seu relacionamento com Deus mais do que as regras. E em 2 Samuel podemos perceber o que aconteceu a este homem quando ele as quebrou. Em 2 Samuel 11, lemos a história do dia em que Davi devia ter ido à guerra, mas ficou em casa. Ele ficou em casa e mandou Joabe ir trabalhar. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Ele perguntou: quem é aquela? E disseram: bem, aquela é a mulher de Urias. O Urias, o Hitita, era um dos valentes de Davi, um do círculo íntimo dos seus amigos. Então lemos em 2 Samuel 11:4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram, ela veio e ele se deitou com ela. Se sabemos alguma coisa sobre Betseba, sabemos que ela era uma mulher impressionante. Como sabemos disso? Por causa de quem ela era casada. Urias era brilhante. Ele não teria se casado com uma mulher atirada. Davi a tomou, levou-a para o seu quarto e se deitou com ela. É muito provável que Davi tenha violentado Betseba. Esse mesmo versículo segue em frente dizendo: tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa, apenas para enviar algum tempo depois uma mensagem a Davi, dizendo que estava grávida. Ora, isso não aconteceu em um final de semana, isso levou meses. Isso foi antes de terem criado os testes de farmácia em uma época em que não se podia antecipar essa notícia. Estou certo de que ela esperou até ter certeza para dizer ao rei que estava grávida, portanto deve ter sido meses depois. Quando Davi descobriu, ele disse: onde está Urias? Ei, vão procurá-lo e vamos dar a ele um tempo de folga. Ah, Urias, como é bom ver você. Vamos lá, tragam-no aqui. Urias, que homem incrível você é. Venha cá, eu gosto muito de você. Obrigado por tudo que você está fazendo apoiando o esforço da guerra. Agora vá dormir com a sua mulher. Ouvi dizer que ela engordou porque tem comido muito ultimamente. Acho que ela está meio angustiada. Talvez você queira consolá-la. Preciso de ajuda para encobrir a consequência do meu pecado. Mas Urias não quis fazer isso. Davi mandou comida para ele. Ei, sabe de uma coisa? Vai e alegre-se. Mas Urias dormiu nos degraus diante da casa do rei. Ele não quis ir para casa. Ele disse: por que eu dormir com a minha mulher em minha cama quando os homens estão deitados em um campo? Eu não irei. Davi pensou: maldição, um homem de caráter, eu não esperava por isso. Então ele decidiu: ei, vamos fazer uma festinha. Vamos ver se conseguimos embriagá-lo. Talvez se conseguirmos embriagá-lo, possamos fazer com que ele fique fora de si e então podemos fazê-lo encobrir o meu pecado. Urias, ei cara, eis aqui um pouco de vinho, o melhor que tenho. Quer que eu encha de novo para você? Aqui está, companheiro, porque eu dei a você a taça grande. Bem, é uma taça de honra, é isso aí. Naquele momento, Urias realmente dormiu em uma cama, nos aposentos dos criados. O que Davi ia fazer está certo, tudo bem. Meu tempo está se esgotando aqui. Ela vai dar à luz em breve e eu preciso resolver isso. Olha, Urias, pegue este bilhete e o entregue a Joabe. Tome a sua sentença de morte e entregue ao seu comandante. Isso não aconteceu em um fim de semana. Essa não foi apenas uma pequena aberração do caráter de Davi. Davi estava praticando algo. Sem duvidar, Joabe enviou Urias para a frente de batalha. Recuou as tropas e ele foi morto. O mensageiro voltou a Joabe e disse: diga a Davi que perdemos alguns homens muito bons nessa batalha. Se ele ficar irritado com você, diga a ele: ah, e por falar nisso, Urias morreu. Então o mensageiro voltou com a mensagem: perdemos bons homens, e Urias morreu. Davi disse: sabe, pessoas boas morrem. Diga a Joabe: pessoas boas morrem em batalha. Faz parte da guerra. Tome a cidade amanhã. Isso deixará Joabe feliz. Ele gosta de matar. Você conhece a história a essa altura. Já era hora de confrontar a situação. O profeta Natã foi até a ele e disse: cara, é você. Então Davi passou 7 dias se arrependendo de cara no chão, e a criança morreu como Natã disse que aconteceria. Então lemos em 2 Samuel 12:24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Então, sim, o Senhor tirou a vida da criança, mas algo não está bem entendido aqui. Onde está a punição do Antigo Testamento nessa história? Uma punição que realmente se encaixe no crime. O reino não foi retirado dele como aconteceu com o rei Saul. Ele também não foi derrotado por uma nação inimiga e nem levado cativo. A sua família ficou marcada para sempre pelos atos de Davi. Mas geralmente não sentimos o peso do que Davi fez com Urias e Betseba, porque Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Mas quem entre nós
Quer ter Davi como nosso pastor nos dias atuais? Precisamos entender que se Davi fosse o presidente dos Estados Unidos, ele seria equivalente a Bill Clinton nos nossos dias. Exceto pelo fato de que Bill Clinton nunca matou nenhum dos seus amigos e nem se casou com a esposa de seu amigo. Você se lembra de ficar ofendido com Bill Clinton? Você se lembra de ter alegrado ao pensar na punição de Bill Clinton? Você percebe qual é a reação natural ao pecado que existe do homem? Há outros exemplos na Bíblia dignos de nota. Exemplos que desafiam as expectativas da justiça criada pelas regras. Veja a Abigail. Ela era uma mulher insubmissa, basicamente. Ela fez o que o seu marido Nabal havia se recusado a fazer. Pegou as coisas do seu marido e as entregou a Davi, que estava muito irritado. Davi estava indo matar Nabal, mas Abigail reverteu a situação e isso fez dela uma mulher rebelde e insubmissa, de acordo com as regras. E qual foi a reação? Deus matou seu marido estúpido e ela se casou com Davi. E houve Pedro. Pedro, você vai me negar. Ah, isso jamais acontecerá, eu jamais o negarei antes que o galo cante. Nunca acontecerá. E sabe de uma coisa? Se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Sem dúvida, Pedro negou. E o que Jesus fez? Pedro, você me ama? Sim. Pedro, você me ama? Pedro, você vai proteger as coisas que eu lhe disse que são importantes para mim? Pedro, você vai administrar a sua vida de tal maneira a me proteger? Sim, Senhor. Sim, eu vou. E temos a mulher adúltera. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Vá e não peques mais. Uau! Isso vai deixar uma marca. Ou não? Na verdade, com certeza não. Pelo menos não o tipo de marca que o restante das pessoas estava esperando deixar nela. Qual é a diferença? E não porque Deus reagiu de uma forma diferente com essas pessoas, porque Davi e Pedro tiveram um resultado diferente do que mereciam, porque eles tiveram uma resposta diferente das outras pessoas, cometeram os mesmos erros. Qual era a diferença entre Davi e Saul, por exemplo? Bem, Saul simplesmente não matou todos os que devia matar. Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Pedro negou Jesus 3 vezes, enquanto Judas o traiu 1 vez. Na verdade, a verdadeira diferença é algo extremamente importante, e não está no pecado deles, mas sim no que eles fizeram depois. É o arrependimento. Mas o arrependimento só funciona quando a prioridade do ambiente é uma relação de coração para coração. O arrependimento não satisfaz as regras quebradas. O arrependimento não funcionará em um ambiente onde estamos protegendo um relacionamento com as regras. Em um ambiente movido pelas regras, o arrependimento tem um significado diferente. Ele significa a sua disposição de me deixar puni-lo. Você está arrependido quando permite que eu imponha as minhas punições a você. E o problema do coração que o levou a cometer o erro em primeiro lugar nunca é tratado, porque o problema do relacionamento e do amor nunca é abordado. A atitude geral para com alguém que está arrependido em uma cultura regida pelas regras é: você submeteu a sua vontade a mim no nosso ambiente. Porém, nunca poderia confiar em você, porque você provou ser alguém que quebra as regras. E isso ficará na minha memória por muito tempo, até que eu comece a esquecer o quanto fiquei chocado com você. Nunca poderei lhe dar novamente poder. Essa atitude é o que rege o que chamamos de processo de restauração. Mas o verdadeiro arrependimento é um dom. Ele não é a sua opção, não é o seu chamado. É um dom que surge em um relacionamento. Não há lugar para o arrependimento nas regras, somente para a punição. Se você quebrar as nossas regras, então pagará o preço. É assim que funciona. Você paga o preço para aliviar as ansiedades das pessoas que fazem parte do ambiente e que vivem de acordo com as regras. Se você cometer o crime, então terá que pagar o preço. Quando praticamos isso na igreja, estamos nos permitindo ser definidos pelos limites do governo da terra. Quando você quebra a lei, o que o governo da terra pode fazer e dizer é: nós os ferimos o suficiente para que vocês se acalmem. O dom do arrependimento gera a oportunidade para a verdadeira restauração. Na verdade, ele é absolutamente necessário para curar um relacionamento que foi ferido por um comportamento pecaminoso. O verdadeiro arrependimento só pode vir por intermédio de um relacionamento com Deus, no qual entramos em contato com a graça do Senhor para mudar. Davi passou 7 dias no chão se arrependendo diante de Deus. Saul também tentou arrepender-se diante de Samuel por quebrar as regras, mas quando Davi se levantou do chão, ele era outro homem. Como sabemos disso? Ele nunca mais fez o mesmo. Não houve outra Betseba.